La continuación de este estudio, A continuação desse estudo, vamos a ver cómo el Señor nos ha guiado nós vamos ver como o Senhor nos tem guiado del entendimiento del sábado al domingo sobre o entendimento de sábado e domingo al feminismo radical até ao feminismo radical o igualdad. ou a igualdade. Ahora, si ustedes se pueden ubicar sus miradas en la siguiente pizarra, Se vocês conseguirem olhar para o quadro, en la dispensación de la lluvia temprana para a dispensação da chuva temporã de los 144,000, dos 144.000, vamos a ver que la formalización del hito 2021 nós vamos ver que a formalização do marco de 2021 ¿para qué está diseñado? está designado para quê? ¿Qué nos prepara ese hito? Para que nos prepara esse marco? Na dispensação da chuva temporã, nós temos o marco de 2021. Para que nos prepara esse marco? Ley dominical. Lei dominical. Así es. Ahora, en el campamento de Oceanía, Agora, na Campal de Oceania, el aumento del conocimiento o aumento de conhecimento fue en particular entrar entre mayo y septiembre foi particularmente desde maio a setembro del año 2020, do ano 2020, con la serie del toro Apis, com a série do Touro Apis, que está en la dispensación de la cosecha. que está na dispensação da colheita. Ese estudio se desarrolló en Oceanía. E esse estudo foi se desenvolvendo na Oceania. Ahora, en el campamento de Francia, Mas na Campal da França, se hizo 2 puntos, eles fizeram 2 pontos, que tenemos 2 instituciones que nós temos 2 instituições que sabemos que fueron establecidos que foram estabelecidas en el Edén no Éden, y que Dios necesita restablecer antes del próximo Edén. e que Deus necessita de restaurar isso antes do próximo Éden. ¿Cuáles son esas 2 instituciones que fueron establecidas en el Edén? Quais foram as 2 instituições que foram instituídas no Éden? Assim dito, matrimônio e sábado. Correcto. Sábado y el matrimonio. Então, foi o sábado e o casamento. Entonces nosotros vamos a ver que hay 2 historias para el Israel alfa. Então, nós vamos ver que existem 2 histórias para o Alfa de Israel y para el omega. e para o Ômega. Hay una restauración para la historia alfa, Existe uma restauração para a história que Alfa, es el sábado, que é o sábado, pero también hay una restauración para el matrimonio, mas também há uma restauração para o casamento, que es en la historia omega. que é na história do Ômega. Si los mileritas hubieran hecho su trabajo Se os mileritas tivessem feito o seu trabalho de manera adecuada, de forma adequada, hubieran entendido el sábado eles teriam entendido o sábado y hubieran ido al cielo. e teriam ido para o céu.
si hubieran hecho su trabajo bien, se eles tivessem feito bem o seu trabalho, hubieran descubierto y arreglado eles teriam descoberto e desenrolado ou desenvolvido ¿qué tema? qual tema? A igualdade? Correcto. El matrimonio. O casamento. Y eso hubiera ocurrido en los próximos 1000 años. E isso teria acontecido nos próximos 1000 anos. Pero eso no funcionó. Mas isso não aconteceu. Así que lo que tenemos que hacer aquí en la tierra Então, o que nós temos que fazer na Terra es entender el sábado y el matrimonio. é entender o sábado e o casamento. Nosotros sabemos que son dos instituciones gemelas. Que nós sabemos que são duas instituições gêmeas. Y también sabemos que el adventismo, E também nós sabemos que o adventismo, ¿hacia dónde están mirando ellos? Ellos ¿Cuál es- es su foco central de ellos? eles estão olhando para onde? Qual é o seu foco central? O sábado. El sábado. Sábado. Comenzó entonces con el asunto del sábado. Então, começa com o assunto do sábado. Y esa cuestión del sábado llegó a su punto más alto. E a questão do sábado chegou a atingir o ponto mais alto. Y luego comienza a descender. E logo ele começa a descender. Y en ese momento, E nesse momento, el asunto de la igualdad o assunto da igualdade o de la naturaleza del hombre, ou da natureza do homem, podríamos decir también la humanidad, la naturaleza de Cristo, nuestra naturaleza, poderíamos dizer a humanidade, a nossa natureza, a natureza de Cristo, comienza a ascender. começa a ascender. También podríamos ponerlo así, los 4 y los 6. E também poderíamos colocar dessa forma, 4 e 6. Lo espiritual O espiritual y la humanidad. e a humanidade. Entonces nosotros podemos ir rastreando el comienzo del año Então, nós podemos começar a rastrear pelo início do ano, el año 2015 o ano 2015 y el año 2017. e o ano 2017. ¿Qué sucedió en el año 2015? O que aconteceu no ano 2015? Externamente y Externamente, dentro de la institución adventista. dentro da instituição adventista. The ordination of women. A ordenação das mulheres. Correcto. Ordenança. Entonces podemos ver que el problema de la historia, con la historia del año 2015, Então, nós podemos olhar para o ano 2015, cuando la conferencia adventista comenzó a discutir quando começou a ser discutido na Conferência Adventista sobre la ordenación de la mujer. sobre a ordenação da mulher. Y el gobierno de los Estados Unidos E o governo dos Estados Unidos comenzó a abordar el asunto del matrimonio homosexual. começou a abordar essa questão do casamento gay. Esto debería haber sido para nosotros una señal E isso deveria ter sido para nós um sinal, para que este movimiento comenzara a entender y hacer la transición. para que esse movimento começasse a entender e pudesse começar a fazer as transições. ¿Cuál es la transición? Qual é a transição? Del sábado al matrimonio. Do sábado ao casamento. ¿Pero qué sucedió Mas o que aconteceu con este movimiento? com esse movimento? No lo entendió muy tarde. Esse movimento não entendeu ou foi entender isso muito tarde. No entendimos lo que estaba pasando en 2015, Não entendíamos o que estava acontecendo em 2015, por lo que nos llevó otros 2 años que nos leva a mais 2 anos hasta que el asunto vuelve como a surgir. até que o assunto volta a surgir. Y resurgió con el estudio que llamaríamos
la naturaleza del hombre. E ele surge com o assunto da natureza do homem. Desde ahí, solo un año Desde desse ponto, apenas um ano después, depois, ¿qué es lo que aparece nuevamente en nuestra historia? o que aparece de novo na nossa história? Aparecen los 2520, Aparece os 2520, 2018, 2018, que es el clamor de la medianoche. que é o clamor da meia-noite. Pero si volvemos a esa historia para mirar, Mas se nós voltarmos e olharmos para essa história, veremos una cadena de eventos nós vemos uma cadeia de eventos que están sucediendo rápidamente. que estão sucedendo rapidamente. Tenemos 2014, Temos 2014, nuestra ley dominical como sacerdotes, que é a nossa lei dominical como sacerdotes, 2015, 2015, el matrimonio, que é o casamento, 2016, 2016, rey del norte y el rey del sur, que é o rei do norte e o rei do sul, 2017, 2017, la naturaleza del hombre, a natureza do homem, 2018, 2018, marcación de tiempo, a marcação de tempo, 2019, e 2019, el mensaje alcanza su madurez. a mensagem alcança a sua maturidade, Llegamos al cierre el cierre de puerta de gracia onde nós chegamos ao fechamento da porta da graça, y eso sucede en el clímax, en el campestre de Alemania. e isso chega ao seu ápice na campal da Alemanha, Nosotros sabemos que hubo una separación onde nós sabemos que houve uma separação. y la causa de esa separación E a causa dessa separação fue una falta de disposición foi uma falta de disposição de esas personas para poder cambiar de ese modelo del sábado al modelo del matrimonio. dessas pessoas poderem mudar do sábado para o casamento. Si ustedes se pueden dar cuenta, hemos tenido variedad de señales, Se vocês se derem conta, nós tivemos muitos sinais. todas las advertencias que necesitábamos entender y ver. Toda a advertência que nós necessitávamos de entender e de enxergar. Entonces, no debería sorprendernos Então, nós não deveríamos ficar surpreendidos que las mujeres con puestos de liderazgo que as mulheres que estão compondo uma liderança, hoy en día hoje em dia, vayan con mano dura. com mano dura. Elas ajam com mais firmeza Y te digan, e elas digam: ya no se te permite que te comportes de esta manera. já não é permitido que você se comporte dessa forma. Tu comportamiento sexista O seu comportamento y sexista misógino e misógino ya no es aceptable ni debe ser tolerado. já não é aceitável e também já não deve ser tolerado. Este movimiento Esse movimento no cree en normas culturales, não crê em normas culturais. así que tenemos cero tolerancia en estos asuntos. Então, nós temos zero tolerância para esses assuntos. Y espero que estén muy ofendidos E eu espero que vocês se sintam bastante ofendidos sobre estos asuntos, com esses assuntos, porque esto demuestra o comprueba que este mensaje es de vida o muerte. porque é isso que mostra ou comprova que essa mensagem ela é de vida ou morte. Entonces, en 2015 Então, em 2015, decidieron no ordenar a las mujeres foi decidido não ordenar mulheres y al mismo tiempo estaban en oposición al matrimonio igualitario. e, ao mesmo tempo, eles estavam em oposição ao casamento igualitário. Podemos ver que, que se tiene un problema con el tema del matrimonio. Então, nós começamos a ver que existia um problema com o casamento, com o E tema do casamento.
y que no se están relacionando bien con este tema. e que eles não estavam se relacionando bem com esse tema, Que es la segunda institución. que é da segunda instituição. Ahora, de la misma manera, el Israel antiguo E da mesma forma, Israel antigo, adoraban el sábado. eles adoravam no sábado. Pusieron su foco de atención cuando Cristo volviera. E eles colocaram o seu foco na vinda de Cristo. Saben también sobre el sábado porque se aseguran de asesinar a Cristo antes de que comience el sábado. E eles sabem do sábado porque eles se asseguraram de assassinar Cristo antes de que pudessem guardar o sábado. Porque no querían romper el sábado. Porque eles não queriam quebrar o sábado. No querían asesinarlo a él en sábado. Não queriam assassinar a Cristo no sábado. Así que lo asesinaron en el viernes. Então, o que eles fazem é assassinar a Cristo numa sexta-feira. Lo arreglaron todo Eles prepararam tudo antes de que se pusiera el sol. antes de que fosse o pôr do sol. Entonces vemos la aceptación del sábado, Então, vocês conseguem ver a aceitação do sábado. pero el problema es con la segunda institución, el matrimonio. Só que o problema era com a segunda instituição, que é o casamento. Por lo tanto, el adventismo está fallando la segunda institución. Então, o adventismo está falhando com essa segunda instituição. ¿Será que solamente el adventismo está fallando esta institución? Será que é somente o adventismo que está falhando com essa instituição? ¿O también los que están dentro de este movimiento? Ou também aqueles que estão dentro desse movimento? De hecho, también ni siquiera adoran correctamente el sábado. Porque eles também nem sequer adoram corretamente no sábado. ¿Quiénes enseñan y predican en sábado? Sobre quem eles ensinam e predicam no sábado? Ou pregam no sábado? ¿Quiénes son los que predominan el púlpito? Quem são aqueles que predominam no púlpito? São os homens. Los hombres. São os homens. Así es. ¿Y en dónde están las mujeres? E onde estão as mulheres? En sábado. No sábado. As mulheres estão na igreja, estão com seus filhos, com sua família, cuidando dos filhos. Cuidando de Sus seus hijos en la e cocina. na igreja, na cozinha. Exacto. Y los hombres se quedan de pie, E então hablan de sus asuntos. os homens, eles permanecem na frente e seguem falando desses assuntos. No hay igualdad. Não há igualdade. Y si eso sucede en sábado, E se isso acontece no sábado, esa es una evidencia que sucede en toda la semana. isso é uma evidência daquilo que acontece durante toda a semana. Entonces, el aumento de conocimiento de 2020 Então, esse aumento de conhecimento de 2020 y la formalización de 2021, e a formalização de 2021, estoy hablando en el fractal de los sacerdotes, e eu estou me referindo ao fractal dos sacerdotes, era el entrenamiento para el primer grupo seria o treinamento para o primeiro grupo. y se nos enseñó sobre el matrimonio. E foi isso que nos ensinou sobre o casamento. Así que el tema del matrimonio es la clave Então, esse tema do casamento é a chave del mensaje en cada historia, é a chave da mensagem em cada história, desde la formalización, desde a formalização, del clamor de la medianoche, do clamor da meia-noite, hasta nuestro aumento de conocimiento y formalización até o nosso aumento de conhecimento e a nossa formalização, en la línea de los 144,000 de la lluvia temprana. na linha dos 144.000, quando a gente se refere à chuva temporã. Y sigue y continúa, E isso vai seguindo e vai continuando, porque nos estamos acercando a la ley dominical. porque nós estamos cada vez mais próximos da lei dominical.
Entonces, ese aumento de conocimiento de mayo 2020 Então, esse aumento de conhecimento de maio de y 2020 septiembre e setembro fue muy importante foi bastante importante, porque también estaban en conexión con los estudios que el anciano Parminder estaba hablando sobre el matrimonio. porque também estavam conectados com os assuntos que o ancião Parminder falava em relação ao casamento. Eso ocurrió en Inglaterra. E isso aconteceu na Inglaterra. Desde ahí se estaba lidiando con asuntos prácticos E desde esse ponto que se começaram a lidar com assuntos mais práticos de este mensaje. em relação a essa mensagem. Así que ya sea la serie de Inglaterra o los estudios del Toro Apis, Então, foi na Inglaterra, com os estudos com a série da Inglaterra e os estudos do Toro Apis, nos hemos estado preparando para los 1000 años. nós estávamos nos preparando para os 1000 anos. Ahora, para desarmar o desgranar Então, para desarmar esta historia, Dios nos ha dado diferentes estructuras parabólicas, Deus nos dá diferentes estruturas parabólicas, diferentes modelos nos dá modelos diferentes que nos ayudan a poder desgranar, que nos ajudam a desgranar desarmar la historia a história y entenderla. e entendê-la também. Tenemos diferentes estructuras Nós temos diferentes estruturas con diferentes temas com temas diferentes para que podamos entender los diferentes puntos. para que a gente possa entender os pontos diferentes. Te vamos a dar un ejemplo breve. Eu vou dar um exemplo breve. Podemos ver la historia Nós podemos ver na história, desde el tiempo del fin, desde o tempo do fim, y lo abordamos usualmente al decir la historia alfa. e normalmente nós abordamos isso mencionando a história alfa. Y luego, ¿qué tenemos? En el siguiente hito de en medio. E depois, o que nós temos logo no próximo marco do meio? Meia-noite. La historia de... Meia-noite. Medianoite. No. Lo voy a poner como las 3 historias del adventismo. Eu vou colocar como as 3 histórias do Adventismo. Entonces tenemos la primera, que es 1798. Temos a primeira, que é 1798. Luego tenemos la segunda historia, Logo temos a segunda história, 1888, 1888, hasta la segunda venida. até a segunda vinda, Y sabemos nosotros que es nuestra historia. que sabemos que é a nossa história. Ahora, nosotros sabemos que esta estructura E nós sabemos que essa estrutura, es sólido como una roca. ela é sólida como uma rocha. Y vemos en estas historias E nós também vemos nessas histórias la interacción entre el adventismo a interação entre o Adventismo y el protestantismo, e o protestantismo, tratando con los temas de desigualdad. que trata dos temas de desigualdade. Pero nosotros sabemos que no es la única estructura que Dios nos da. Mas nós também sabemos que não é a única estrutura que Deus nos dá. Nos da para otra historia para desgranar, Ele nos dá uma outra história para desarmar. y tenemos la línea de la falsificación.
E nós temos com isso a linha da falsificação. Podemos ver cómo Satanás falsifica E esta historia, nós podemos ver como Satanás ele falsifica essa história, o lo intentó, ou pelo menos tenta falsificá-la, y lo llevó al punto de las guerras mundiales. que leva ao ponto das guerras mundiais. Después de 1888 Depois de 1888 y 1989, e 1989, 1989, y después a partir de 2001. e a partir também de 2001, Estamos hablando de la falsificación, la estructura de la falsificación. onde nós falamos da estrutura da falsificação. Todo el aumento del conocimiento para la ley dominical. Quando começa o aumento de conhecimento da lei dominical? Nosotros sabemos que fue en 2019, Nós sabemos que foi em 2019, en la línea de los 144.000. na linha dos 144.000. Pero ¿cuándo comenzó? Mas quando é que isso começou? The test didn't start discussing in 2018. 2018? Sí tenemos la fecha es esta, A data 2019, é essa, 2019, en el aumento de conocimiento. com o aumento de conhecimento. Pero quisiera saber los meses. Mas eu quero saber os meses. Novembro. Novembro? No, comenzó en febrero. Começou em fevereiro. En febrero nosotros tuvimos el campamento de Brasil. Nós tivemos a Campal no Brasil em fevereiro. Y es ahí donde marcamos el comienzo del aumento del conocimiento E foi a partir desse ponto que nós marcamos o aumento de conhecimento de la ley dominical que va hasta agosto. da lei dominical que vai até agosto. Entonces tenemos ese aumento de conocimiento que va de febrero Então, nós temos esse aumento de conhecimento que vai de fevereiro hasta agosto. até agosto. Bien, en agosto Em agosto, lo que se enseña o que é ensinado es la igualdad. é a igualdade. Y sabemos que para ese punto E nós sabemos que para esse ponto no habrá ley dominical literal. não haverá uma lei dominical literal. Pero en febrero Mas em fevereiro empezó a transformar la forma en cómo nosotros y nosotras percibíamos la ley dominical. Mas foi em fevereiro que se começou a transformar a forma como nós olhávamos ou entendíamos essa lei dominical. Así que en febrero del 2019 Então, em fevereiro de 2019, que fue en el campamento de Brasil, en la escuela de Brasil, que foi a Escola do Brasil, uma campal também, se nos llevó a qué historia? que nos levou a qual história? A 1888. Nos leva a 1888. Y se nos enseñó que el adventismo, E isso nos ensinou que o adventismo, que por supuesto somos nosotros, que claro que somos nós, no entendíamos la historia de 1888. nós não entendíamos a história de 1888. No sé si ustedes recuerden que la mayoría de las veces o de ese tiempo estuvieron leyendo los escritos de E.T. Jones. Eu não sei se vocês se recordam, mas foi uma época em que a maioria das vezes estavam sendo lidos os escritos de A.T. Jones, mostrándonos que realmente no entendíamos bien lo que E.T. Jones defendía.
Então, isso nos mostrava, a maioria das vezes, que nós não entendíamos aquilo que defendia A.T. Jones. Si el adventismo, nosotros, Se o adventismo que somos nós entendiéramos 1888, tivéssemos entendido 1888, de qué lado del asunto del matrimonio igualitario nos hubiéramos posicionado en el año 2015. de que lado nós nos teríamos colocado em 2015 com relação ao assunto do casamento? Ahora, todo eso se dijo en febrero, Tudo isso se deu em fevereiro. así que ese aumento de conocimiento cambió rápidamente. Então, esse aumento de conhecimento, ele mudou rapidamente A nuestro entendimiento de la ley dominical. que, de acordo com o nosso entendimento da lei dominical, Pero no en el entendimiento que tiene la iglesia adventista. mas não é o entendimento que tem a igreja adventista. ¿Y cómo se va a ver? E também nem como eles vão enxergar. Entonces Dios comenzó ese trabajo Então, Deus começa esse trabalho llevándonos a que estudiemos la historia de 1888, nos levando a estudar a história de 1888, no a la historia mirelita, não a história milerita, mostrándonos el punto, mas nos mostrando o ponto, cita tras cita, citação atrás de citação, de que el adventismo no ha entendido los eventos externos del año 1888. mostrando que o adventismo não entendeu os eventos externos do ano de 1888. Nuestro aumento de conocimiento de la ley dominical E o nosso aumento de conhecimento da lei dominical nos llevó a la historia de 1888. nos leva à história de 1888. Y ese aumento de conocimiento E é esse aumento de conhecimento no es para decirnos que entendemos el año 1888, não é para dizer que nós entendemos o ano de 1888, sino para decirnos mas para nos dizer que no solamente no entendíamos la historia de 1888, que nós não entendíamos somente a história de 1888, ¿qué otra cosa no estábamos entendiendo? mas qual é outra coisa que também não entendíamos? A mensagem de igualdade? El mensaje de igualdad. Ou Otra... ou a história acontecendo, se repetindo para nós também não estávamos conseguindo entender a nossa história. Não conseguimos entender a repetição da história que estava ok. acontecendo para Sí, nós sí. outros. Entonces, en este caso sería que no estábamos entendiendo el tema de la esclavitud. Nesse caso, então, diríamos que não estávamos entendendo o assunto da escravidão. No, ni siquiera estábamos entendiendo la guerra civil, E nem sequer estávamos entendendo a guerra civil, que sabemos nosotros que era parte de la gran controversia. que sabemos que é parte da grande controvérsia. Entonces pasamos por ese gran aumento de conocimiento, Então, nós passamos por esse aumento de conhecimento, que fue realmente muy profundo, que foi profundo, pero también Dios nos ha conducido a la historia del protestantismo. mas também Deus nos conduziu até a história do protestantismo. Entonces tenemos las tres historias del adventismo, Então, nós temos as três histórias do adventismo, tenemos también la falsificación, temos a falsificação, pero también tenemos la historia del protestantismo, mas também temos a história do que se protestantismo, divide también en tres. que estão divididas em três. Ahora, nosotros, el adventismo, E nós, como do adventismo, estamos con una mentalidad del protestantismo, estávamos com uma mentalidade de protestantismo, o podríamos decir catolicismo. ou então também poderíamos dizer catolicismo.
Pero la base de la derecha Mas a base da direita no es solo el protestantismo não é só o protestantismo y lo que representa, e aquilo que representa. porque en los estudios de vísperas, Porque nos estudos de Vespers, Dios nos ha sacado de esa burbuja. Deus nos tirou dessa bolha. Sí lo requeríamos antes, porque ahí es donde nos encontrábamos, en esa mentalidad. E isso era o que era necessário antes, porque a gente se encontrava nessa mentalidade. Pero ahora nosotros necesitamos entender Mas agora nós precisamos entender lo que representa la derecha. o que representa a direita. Pero eso lo vamos a ir hablando conforme vayamos avanzando en los estudios. Vamos a tocar estos asuntos. E nós vamos continuar falando sobre isso à medida que nós avançarmos nos estudos. Entonces, nuestra preparación para la ley dominical comenzó en febrero en Brasil. Então, a nossa preparação para a lei dominical começou em fevereiro aqui no Brasil. Y no comenzó con la historia milerita E não começou com a história milerita y la esclavitud. e a escravidão. Comenzó llevándonos a 1888, Começou nos levando para 1888, como ya había dicho antes. como eu já mencionei antes. Y decía esencialmente, E dizia essencialmente: ustedes los adventistas vocês, os adventistas, aman tanto lo que aconteció en 1888, amam tanto o que aconteceu em 1888, pero no entendemos lo externo mas não entendem o externo y la lucha que tuvo Etty Jones, e a luta que teve a T. Jones. lo que Etty Jones y que otros personajes los acompañaban en esa lucha. E tanto o que fez a T. Jones como as outras pessoas que o acompanhavam nessa luta. Hicimos la afirmación, E nós fazíamos a afirmação si tuviéramos que enfrentar un hecho similar hoy, que se tivéssemos que enfrentar um acontecimento similar hoje em dia, de iglesia y Estado, de igreja e Estado, el adventismo está del lado equivocado. o adventismo estaria do lado errado. Una pequeña prueba Que é uma pequena prova ou demonstração fue en el año 2015 do ano 2015, con respecto al matrimonio igualitario. com relação ao casamento igualitário. Ahora ya no estamos en 2015 Agora já não estamos em 2015 y siguen fallando. e nós seguimos falhando. O adventismo ou nós outras? Los adventistas y también dentro del movimiento. Tanto os adventistas como nós. Ahora, el programa de víspera nos ha sacado a la luz el problema de la cultura. Mas as aulas de Vespers, eles não tiraram a luz da cultura, desse problema de cultura. Y tenemos que mirar más allá de la relación iglesia y Estado. Só corrigindo, as aulas de Vespers nos tiram esse problema da cultura. Y que tenemos que mirar más allá de la relación de iglesia y Estado. E nós temos que olhar mais além essa relação entre igreja e Estado. Y ver la relación de Estado-cultura. E nós temos que ver a relação entre o Estado e a cultura. Eso es parte de la complejidad de la ley dominical. E essa é parte da complexidade da lei dominical. Ahora ya no es tan complejo, Agora não é tão complexo, porque se ha llegado a la raíz. porque nós Del já problema. chegamos à raiz do problema. Ahora, cuando nosotros nos centramos en la relación de iglesia y Estado, E quando nós entramos nesse assunto da relação de igreja e Estado, nos perdemos un montón de corrupción. nós perdemos bastantes correções? Corrupción. Corrupção. Corrupção. Corrupções. Nós perdemos muitas corrupções, perdão. Así que nuestro aumento de conocimiento en febrero de 2019, Então, o nosso aumento de conhecimento em 2019, con la historia de 1888, com a história de 1888, entramos en esa cuña vacía nós entramos nessa lacuna que era vazia,
que no entendíamos la historia de 1888, Hoje não entendíamos a história de 1888, no entendíamos cómo funcionaba la relación entre la iglesia y el Estado, não entendíamos como funcionava essa relação de igreja e Estado, y todo eso se extiende, ese aumento de conocimiento hasta agosto. e esse aumento de conhecimento ele vai se estendendo até agosto, Que nos mostraba que hemos olvidado la historia milerita, e que nos mostrava que a gente havia se esquecido da história milerita, cuando había un pecado diferente en la copa quando havia um pecado diferente no copo, en los Estados Unidos. nos Estados Unidos. Y lo que Elena White dice aproximadamente en el año 1868, E o que Ellen White diz, mais ou menos no ano de 1868, que Cristo debería volver. é que Cristo deveria voltar. Y lo podemos demostrar fácilmente, E nós conseguimos demonstrar isso facilmente. que el pecado que derribó a los Estados Unidos en esa época no era la cuestión del domingo, Que o pecado que derrubou os Estados Unidos nessa época não era a questão do domingo. no era el asunto de sábado y domingo, Não era o assunto de sábado e domingo. porque la historia alfa Porque a história alfa es la reintroducción é a reintrodução del sábado. do sábado. Y el pueblo de Dios no hubiera terminado siendo perseguido por eso. E o povo de Deus não tinha parado de ser perseguido por causa disso. Porque eso no era la copa que estaba llena. Porque esse não era o copo que estava cheio. Entonces tenemos tres historias en el Israel moderno. Então, nós temos 3 histórias no Israel moderno. Mileritas, Temos os mileritas, 1888, y 1888, nosotros. e a nossa história. Ahora, en el repaso de estas dos historias, que es la historia milerita y la historia de 1888, Agora, com o repasso dessas 2 histórias, que é a milerita e 1888, cambió nuestro entendimiento con respecto a la ley dominical mudou o nosso entendimento em relação à lei dominical, en nuestra historia. na nossa história. Entonces, en 1989 Então, em 1989, tenemos nuestro tiempo del fin. nós temos o nosso tempo do fim. ¿En dónde estábamos? E onde nós estávamos? ¿En qué libro? Em que livro nós estávamos? Libro. Daniel, Daniel, 11:40, 11:40, parte que parte? B, parte B. Parte B. Y luego vamos a la ley dominical. E logo nós vamos para a lei dominical. Daniel, Daniel 11:41. 11:41. Nosotros sabemos que muchos son derrocados en la ley dominical, Nós sabemos que muitos vão ser derrubados na lei dominical. pero antes no teníamos todo el desarrollo de esa historia. Só que antes nós não tínhamos todo o desenvolvimento dessa história, o desenrolar dessa história. O sea, antes de 2019. Antes de 2019, Decíamos que la ley dominical e nós dizíamos que a lei dominical era la cuestión de sábado domingo. era uma questão de sábado e domingo. Y a partir del 2019 E a partir de 2019, hubo un cambio y entendimiento que la ley dominical no iba a ser
en cuestión de sábado y domingo. Houve uma mudança onde nós entendemos que a questão da lei dominical não tinha a ver com o sábado e o domingo, Pero es acerca de la igualdad de género o feminismo. mas era sobre a igualdade de gênero ou feminismo. Así que voy a poner la fecha aquí. Eu vou colocar a data aqui. Bien, entonces necesitamos ver cómo y de qué manera Então, nós precisamos ver de que forma Dios nos ha guiado Deus nos tem guiado de la comprensión del sábado da compreensão do sábado versus domingo versus domingo al feminismo ao feminismo o igualdad de género, ou a igualdade de que gênero, es la misma cuestión. que é a mesma questão. Entonces, ¿cómo arregló la anciana Tess? Então, como é que a anciã Tess, ela colocou isso? La prueba llega, A prova chega, la anciana Tess presenta las dos corrientes de información, a anciã Tess, ela apresenta sobre as duas correntes de informação. voy a borrar la pizarra. Eu vou apagar o quadro. ¿Y qué llegó en septiembre del 2018? E o que acontece em setembro de 2018? I think Elder Tess starts with the message of equality, the Midnight Anciã Hour Tess message. começou a mensagem de igualdade. Ujú, correcto. ¿Se ve aquí? Sim. Septiembre 2018. Setembro de 2018. A anciã Tess começa com a mensagem de igualdade. Y él dice igualdad, pero, A Gayle mencionou igualdade, pero vamos a poner también las dos fuentes de información. mas vamos colocar também as duas correntes de informação. Así que igualdad, Temos a igualdade, aunque ella no lo dijo explícitamente, pero está ahí. ela não menciona isso explicitamente, mas já está aí. Dos corrientes de información. Então, nós temos as duas fontes de informação, as duas correntes de informação. ¿Y cuáles eran esas dos corrientes de información? E qual eram essas duas correntes de informação? Allá lo colocamos. Já colocamos no outro quadro. ¿Cuáles eran los títulos que se les daba? Que títulos nós dávamos a essas duas correntes? Conservadorismo, liberalismo. Conservadorismo, liberalismo. Conservadurismo. E o liberalismo. ¿Qué más? E o que mais? Se for olhar para as fontes de informação, Fox e CNN. Fox, CNN. Dois líderes, Trump e Clinton. Trump y Clinton. E, finalmente, direita e esquerda.
e direita e esquerda. ¿Dónde se estaba enseñando eso? E onde é que estava sendo ensinado isso? En la escuela de los profetas de Arkansas. Na escola dos profetas no Arkansas. Bien. Entonces profundizamos Então, nós fomos aprofundando y nos damos cuenta que Etty Jones e nos demos conta que A.T. Jones leía los periódicos lia os periódicos para poder entender lo que estaba pasando a su alrededor, para poder entender o que estava acontecendo ao seu redor, es decir, lo externo, que era o externo, o podríamos decir la política. ou também poderíamos dizer que era a política. Etty Jones entendió que el problema, el gran problema, era la Constitución. E A.T. Jones, ele entendeu que o grande problema era a Constituição, Con respecto a la Constitución y los derechos inalienables. que era a Constituição e os direitos inalienáveis. Etty Jones entendió que en la Constitución debe haber una separación de iglesia y Estado. E A.T. Jones entendeu que na Constituição deveria haver uma separação de igreja e Estado. Y que la Constitución debe respetar los derechos inalienables. E que a Constituição deveria respeitar esses direitos inalienáveis. Que no se debe forzar la religión a las personas. E que não deveria ser forçada a religião às pessoas. Entonces tenemos 1989, Então, nós temos 1989, Ley Dominical, Lei Dominical, de sábado a domingo, sábado e domingo, la Constitución, Iglesia y Estado, a Constituição, Igreja e Estado, y por último, e por último, que se debería respetar los derechos inalienables. deveria ser respeitados os direitos inalienáveis. Perfecto. Ahora, con respecto a la Constitución, Mas agora, com respeito à Constituição, era proteger a las minorías era proteger as minorias y respetar la libertad, e respeitar a liberdade, donde la Constitución también promovía esta separación con la Iglesia y el Estado. onde essa Constituição também promovia essa separação de igreja e Estado. Por lo que el movimiento de reforma nacional Com o movimento de reforma nacional, no podía imponer un día a las minorías, eles não podiam impor um dia para as minorias, porque no es la mayoría la que necesitaba protección, porque não era a maioria que precisava dessa proteção, eran las minorías. eram as minorias. Así que se nos está enseñando muchos principios de la ley dominical. Então, estavam sendo ensinados muitos princípios da lei dominical. ¿Cuáles eran esos principios que se nos estaban enseñando? E quais eram esses princípios que nos estavam ensinando? La Constitución, A Constituição, la separación de iglesia y Estado, separação de igreja e Estado, libertad, a liberdade igualdad. e a igualdade. Entonces, la anciana Tess, en el campamento de Brasil, Então, a Anciatés, na Campal, aqui no Brasil,
un mes después de que comenzara en marzo, um mês depois de ter começado em março, ella comienza a profundizar. ela começa a aprofundar. Vamos a poner aquí, Então, vamos colocar aqui. febrero Fevereiro 2019, 2019, 05 de marzo depois 5 de março del 2019. de 2019. Todo esto está aconteciendo Tudo isso estava acontecendo en el campamento na Campal de Brasil. do Brasil. Bien. Así que se continúa el viaje. Então, assim se continua a viagem. Y en julio del 2019, E em julho de 2019, la anciana Tess estaba presentando en el campamento de Canadá. a Ancia Tess estava apresentando na Campal do Canadá, Ella presentó con el tema En Dios confiamos. onde ela apresentou o tema de Em Deus Confiamos. En el campamento de Canadá. Então, isso foi a Campal do Canadá. Y en ese campamento nos enseñó E nessa Campal, ela nos ensinou que iba a haber una caída de la democracia americana, que ia haver uma queda na democracia americana, pero también sobre que no iba a haber una ley dominical. mas também que não haveria uma lei dominical. Entonces llegamos al 6 de agosto del 2019 Então, nós chegamos a 6 de agosto de 2019, Eso acontece en el campamento de Francia. e isso acontece na Campal da França. El nombre de la presentación era Los pecados de Babilonia. E o nome dessa Campal foi Os Pecados de Babilônia. Ahora nosotros podemos ver que todo esto, Então, nós Desde- podemos ver desde febrero hasta agosto, que tudo isso que vai de fevereiro até agosto es nuestro aumento de conocimiento. é o nosso aumento de conhecimento. De la línea de los 144,000. Isso na linha dos 144.000, Esta parte. que é essa parte. Bien, ahora, en la escuela, en esa escuela, aquí de los pecados de Babilonia, Agora, na escola que estava decorrendo na França, quando houve essa campal sobre os pecados de Babilônia, la anciana Tess va a comparar dones espirituales, volumen 1, a Ancia Tess ela vai comparar Dons Espirituais, volume 1,
y conflicto de los siglos, e o grande conflito, porque recuerden que el clamor de la medianoche, porque se vocês se lembram, o clamor da meia-noite, toda la plataforma estaba construida bajo la metodología por parábolas. toda a fundação estava construída sobre a metodologia de parábolas. Lo puedo abreviar también, ¿verdad? Sí. Es ISG, ¿verdad? 1SG. Uhum. Volumen 1. Essa é referência no inglês. Spiritual Gifts, do E lo- volume 1. Y lo va a comparar con el siguiente libro, E ela vai comparar isso com o próximo livro, Conflictos de los siglos. que é o grande conflito. ¿En inglés? GC. GC. Uhum. ¿En portugués? Não sei. Ah, sí, sí. No, ¿Y ese. portugués? É igual. Ah, ok. Entonces, S, Não. no, G, G y luego S. C e o C. Y C. luego C. Sí. Ah, ok. Ok. Entonces, ella está usando el método de comparar y contrastar. Então, a Anciatesse estava usando o método de comparar e contrastar, Línea sobre línea. linha sobre linha. Ella va a superponer estas leyes dominicales, Ela vai sobrepor essas leis dominicais, va a usar la historia de 1850 ela vai usar a história de 1850 y va a usar la siguiente historia, e ela vai usar qual outra história? 1888. 1888. Por lo tanto, ella va a crear una estructura. Então, ela vai criar uma estrutura. Dones espirituales y conflicto de los siglos Dons espirituais e o grande conflito parecen ser libros paralelos, parecem ser livros paralelos, salvo que están escritos con 30 años de diferencia. mas estão escritos com 30 anos de diferença. Aunque dones espirituales comienzan en la guerra en el cielo, Então, o dons espirituais começa falando da guerra no céu y procede a través del primer advenimiento de Cristo, e procede falando da primeira vinda de Cristo. cuando Elena G. de White comienza su narración sobre los cristianos del primer siglo, E quando a Ellen White começa a falar sobre os cristãos desse primeiro século, entonces estos dos libros comienzan a alinearse entre sí. então isso começa a se alinhar entre si. Está comparando los dos capítulos Ela está comparando os dois capítulos en los dos libros nos dois livros, y son similares. que são similares. En 1850, Elena White dice, los pecados de Babilonia. Em 1850, Ellen White se refere aos pecados de Babilônia. ¿Y cuál era el pecado de Babilonia? E qual era o pecado de Babilônia? Esclavitud. Esclavitud. Correcto. Então, era a escravidão. Esclavitud, la raza. Era a escravidão ou a raça. Sin embargo, en el conflicto de los siglos, la historia de 1888 Então, está abarcado também no grande conflito, a história de 1888, era un tema de adoración que era um tema de adoração de sábado versus domingo. de sábado versus domingo. En 1850, E em 1850,
nos enfoca el problema del pecado de la esclavitud. Nós focamos, ou é focado para nós, esse problema da escravidão, Y está ligado a los 6 últimos mandamientos, que está ligado aos últimos 6 mandamentos, que está en relación con la humanidad. que está relacionado com a humanidade. Y vemos que en la historia de 1888 E nós vemos que na história de 1888 se enfoca en los primeros 4 mandamientos dá um foco maior aos 4 últimos mandamentos, acerca de Dios que são, aos 4 mandamentos que são sobre Deus. y la unión de iglesia y Estado. E essa união de igreja e Estado. Entonces, ella nos está dando 2 testigos Então, ela está nos dando 2 testemunhos, que nos dice que en 2 historias diferentes, que nos diz que em 2 histórias diferentes, las leyes dominicales tienen diferentes temas. as leis dominicais, elas têm assuntos diferentes. ¿Por qué sería entonces una excepción en nuestra historia? Então, por que iria ser uma exceção na nossa história? Nos enseña en nuestra historia, en la línea de los 144,000, Nos ensina na nossa história, na linha dos 144.000, a través del entendimiento de línea sobre línea, através desse entendimento de linha sobre linha, nos hace entender que no va a ser un tema de sábado y domingo. nos faz entender que não vai ser um assunto de sábado e domingo. Así que es imposible leer dones espirituales hoy en día Então, é impossível, hoje em dia, ler o livro Dons Espirituais y simplemente decir los pecados de Babilonia son la esclavitud. e simplesmente dizer que os pecados de Babilônia são a escravidão. Por supuesto que lo creemos porque es un claro así dice el Señor. Então, é claro que a gente acredita nisso, porque é um assim diz o Senhor, Pero la esclavitud ya no existe. mas a escravidão, ela já não existe. Para 1888, la esclavitud fue abolida, Para 1888, a escravidão foi abolida. por lo que Dios ya no podía usarla como prueba. Então, Deus já não podia usar a escravidão como prova. Sin embargo, lo que sí existía en la sociedad de 1888 Então, o que existia nessa sociedade de 1888 era la relación entre la religión y la política. o que existia era essa relação entre a religião e a política. Eran las leyes dominicales. Eram as leis dominicais. No podemos ser probados por algo que no existe en nuestra generación. Então, nós não podemos ser provados com alguma coisa que nem existe na nossa geração. Las manifestaciones actuales, dice Elena G. de White, E a Ellen White diz que são as manifestações atuais de nuestro mensaje profético da nossa mensagem profética para nuestro tiempo, e para o nosso tempo. no pueden probarnos en nada más que en los temas de los problemas actuales Não podem provar nada mais que os assuntos atuais que existen en nuestra sociedad, e que existem na nossa sociedade, en la cultura de hoy. que existe na cultura de hoje em dia. Entonces vamos a leer una cita Então, nós vamos ler uma citação que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, que está em Parábolas de Jesus, 98.3. 62.3. Dice, en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad. Un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendido las viejas verdades, cómo podemos entender las nuevas.
Em cada época, há um novo desenvolvimento da verdade, uma mensagem de Deus para essa geração. As velhas verdades são todas essenciais. A nova verdade não é independente da antiga, mas um desdobramento dela. Só compreendendo as velhas verdades é que podemos entender as novas. Entonces, esta cita que acabamos de leer Está no grupo da escola, no inglês e no português. Entonces, esta cita que acabamos de leer Então, essa citação que nós acabamos de ler exige que cada época o generación exige que cada época ou cada geração reciba nueva luz. receba nova luz. Así que, de nuevo, Então, novamente, ¿crees que todavía estamos viviendo en la época o en la generación de Elena G. de White? vocês creem que a gente continua vivendo na época ou na geração de Ellen White? ¿Somos la misma generación que Elena G. de White o el mundo en un lugar muy diferente ahora? Será que nós somos a geração de Ellen White ou de um mundo que é bem diferente agora? Ella ya murió hace más de 100 años Ellen White já morreu há mais de 100 anos. y como vimos, incluso una brecha de 30 años requería Então, tal como nós vimos, nós temos essa brecha de 30 anos, se requería un nuevo desarrollo de la verdad, onde era requerido um novo desenvolvimento da verdade. porque el mundo había cambiado mucho entre 1858 y 1888. Porque o mundo havia mudado muito de 1850 a 1888. Por lo tanto, esta cita exige que hoy tengamos un nuevo desarrollo de la verdad. Então, essa citação, ela exige que a gente tenha um novo desenvolvimento da verdade. Okay. Vamos a continuar para la tarde, nos vamos a introducir para abordar dones espirituales. Então, nós vamos continuar na aula da tarde, introduzindo mais sobre dons espirituais, Que la anciana Tess lo abordó en la Escuela de Francia en el 2019. que foi abordado pela anciã Tess na Escola da França em 2019. Y también en el CAT Meeting Internacional de Alemania en septiembre. E também na Campal Internacional da Alemanha, que foi agosto, setembro. Ella vuelve a repetir. Ela volta a repetir. Y es ahí donde se desarrolla el concepto de Edén a Edén. E é aí que se desenvolve esse conceito de Éden a Éden. Lo voy a dejar ya colocado. Eu vou já colocar aqui no quadro. Campamento de Alemania. E temos também o acampal na Alemanha. ¿Tienen alguna duda? Alguém tem alguma dúvida? ¿Alguna pregunta? Alguma pergunta? Ok, entonces vamos a finalizar con una oración. Então, vamos encerrar com uma oração. Cariñoso Dios, Amado Deus, te agradecemos por esta mañana. nós te agradecemos por essa manhã. Gracias por estos estudios. Obrigada por esses estudos. Gracias por todo el desarrollo y la forma que has conducido a tu pueblo. Obrigado por todo o desenvolvimento e a forma como tens conduzido o teu povo. Permítenos que podamos comprender y entender cómo nos has guiado. Permite-nos entender como o Senhor nos tem guiado Y que nos puedas dar sabiduría y entendimiento sobre estas cosas. e que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento sobre essas coisas. No tenemos nada que temer del futuro, Não temos nada a temer quanto ao futuro, al menos que olvidemos el pasado.
a menos que nos esqueçamos do passado, en cómo nos has guiado. em como o Senhor nos guiou. Tenemos diferentes estructuras Nós temos estruturas diferentes que nos enseñan que nos ensinam y son testigos. e que são testemunhos. Ahora te pido que nos podamos despedir aquí, mas no de tu presencia. Agora eu peço que a gente se despeça aqui, mas não da sua presença. Y las personas que han estado escuchando por Zoom, E as pessoas que estavam escutando no Zoom, y una bendición especial para las personas que están aquí en la Escuela de Brasil. e também para as pessoas que estão aqui na Escola do Brasil. Uma bênção especial. Muchas gracias por todo lo que nos das. Obrigada por tudo que nos dás. Todas estas cosas las pedimos en el dulce nombre de Jesús. Todas essas coisas nós pedimos no doce nome de Jesus. Amén. Amém.